Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara e estou mais uma vez aqui no canal da Fisher Fios para trazer um passo a passo. Gente, dessa vez esse passo a passo foi muito pedido. Eu vou até deixar os prints aqui para vocês, de vocês perguntando: vai ter o passo a passo da pochete? Eu quero o passo a passo da pochete. Quando vai ter o passo a passo da pochete? Então, vocês pediram e nós trouxemos. Eu, Lara e Cristina e a Fisher Fios preparamos essa aula incrível para vocês com um passo a passo completo dessa pochete, tá? Porque a Adri postou lá o look dela usando a pochete e vocês ficaram loucas querendo a pochete e nós trouxemos o passo a passo para vocês. Para essa aula, vamos utilizar o fio Poly Plus, a revolução do poliéster, que vocês já viram aqui alguns passo a passos no canal da Fisher. Um fio incrível, macio, gostoso de trabalhar, super desliza e um ótimo rendimento do fio. Para essa aula, você vai precisar de um pacotinho do fio Poly Plus, um mosquetão desses que tem o giro, tá? Esses que giram aqui, ó, para você ter mais conforto do cinto da sua pochete, e uma meia argola. Você pode utilizar aquela meia argola oval, pode utilizar essa de triângulo, pode utilizar aquela redonda, argola que você tiver aí. Além disso, você vai precisar, né, de um botãozinho imantado. Esse daqui que é a minha paixão, o botão imantado de costura, porque facilita demais o nosso trabalho. E eu vou estar utilizando uma agulha número 5,5 para deixar o nosso ponto bem fechadinho e a nossa pochete bem estruturada, tá bom? Então, esses são todos os materiais. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo se você ainda não é inscrita no canal. Não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo e já ativa todas as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal da Fisher Fios, tá bom? Bora crochetar? Vamos iniciar a nossa carreira fazendo 11 correntinhas. Então, vamos laçar o fio aqui no dedo, formando um ezinho. Passa a agulha no centro desse ezinho. Laça o fio ali que tá vindo do rolo. Fecha aqui. Fez esse primeiro nozinho, nós vamos considerar como uma correntinha. Agora, vamos fazer mais 10. Fizemos as 11 correntinhas, agora nós vamos começar a trabalhar na parte de trás aqui da nossa peça, tá? Então, em todas essas alcinhas aqui das correntinhas. Parecem algumas montanhazinhas, tá vendo? A frente da correntinha é esse formato de Vzinho, a parte de trás da correntinha são essas alcinhas aqui. Vamos fazer pontos baixos. Então, aqui, ó, dessa última correntinha aqui, a gente não faz, tá? Porque ela vai ser como se fosse a nossa correntinha de virada. Vamos começar aqui nessa segunda. Passa a sua agulha na alcinha, laça o fio que tá vindo do rolo, sempre de baixo pra cima. Então, a sua agulha tá aqui, ela tá por baixo do fio, ela vai passar por cima ali, prendendo o fio, e você traz de volta por essa alcinha que você passou. Ficamos com 2 laçadas na agulha. Você vai laçar novamente o fio que tá vindo do rolo aqui de baixo pra cima, e fecha o ponto baixo, tá vendo? Você fechou aquelas 2 laçadas que estavam na sua agulha e agora você está só com uma novamente. Vamos no próximo ponto, passa a agulha embaixo da alcinha, laça de baixo para cima, prende ali, ó, a sua agulha, o ganchinho da agulha sempre virado para baixo, porque quando você vira aqui laçando de baixo para cima, o ganchinho já prende o fio ali, para trazer esse fio de volta, passando pela alcinha que você passou a sua agulha, ficando com 2 laçadas novamente na agulha. Laça novamente o fio que tá vindo do rolo de baixo para cima e fecha as 2 laçadas, tá? Nós vamos repetir esse processo até chegar lá na última correntinha. Chegando aqui no final, lembra aquele nozinho que eu falei que nós vamos considerar como correntinha? Você vai passar a sua agulha aqui, ó, nessa alcinha desse nozinho, laça e fecha o ponto baixo. Então, aqui, terminamos a nossa primeira carreira, tá vendo? Pode dar uma ajeitadinha, dar uma esticadinha, porque as suas correntinhas aqui podem ficar um pouco repuxadas. Então, dá uma esticadinha, acerta a sua peça, faz uma correntinha,
nós trabalhamos nesse lado aqui da sua peça. Agora, nós vamos virar. Você vai jogar a sua peça aqui para o lado, virando para você trabalhar aqui no lado avesso dela agora. Vamos fazer pontos baixos, sempre pegando aqui essas duas alcinhas. Essas duas alcinhas aqui da sua peça, tá? Então, aqui, ó, tem um ponto aqui e outro ponto aqui. A sua agulha vai passar sempre no meio de 2 pontos. Laça o fio e fecha as duas laçadas. Próximo, laça o fio e fecha as duas laçadas. Vamos repetir até chegar lá na ponta. Finalizamos, ó, aqui, ó, deixa eu até desmanchar, esse último ponto, ele fica menorzinho aqui. E aí, às vezes, você pode pensar que não precisa fazer ponto aqui, mas tem que fazer, senão a sua peça vai ficar torta, tá? Então, é esse ponto aqui baixinho, a alcinha dele tá logo aqui. Laça aqui, ó, e fecha um ponto baixo aqui também. Finalizou mais uma carreira, faz uma correntinha, vira, fez a correntinha, vira a sua peça, e aí vamos seguir novamente. Um ponto baixo para cada ponto aqui da carreira anterior, tá? E nós vamos seguir até chegar lá na outra ponta, tá? Que eu vou mostrar para vocês uma forma de finalizar aqui a partir dessa terceira carreira, de finalizar para sua peça subir retinha, tá? Então, aqui, ó, vamos finalizando. Vamos fazer aqui o penúltimo ponto. O último ponto, o certo seria fazer o nosso ponto baixo aqui, pegando as duas alcinhas, né? Porém, se nós fizermos aqui, ó, fez aqui o ponto baixo, toda vez que a gente finalizar a carreira, vai ficar com essa bolotinha aqui, ó, tá vendo? Com essa alcinha da carreira anterior, e aí a sua peça não vai ficar reta, ela vai ficar sempre com a ondinha. O que que a gente faz para não acontecer isso? Vamos desmanchar aqui, e ao invés de fazermos o último ponto aqui, nas duas alcinhas, nós vamos passar a nossa agulha aqui, nessas duas alcinhas do cantinho. Então, você vai pegar a sua agulha, vem aqui nessas duas alcinhas, passa a sua agulha, laça e fecha o último ponto baixo. Tá vendo que agora não tem mais aquela bolotinha? A sua peça vai seguir retinha, tá? Vou fazer a próxima carreira aqui com vocês novamente, para vocês verem essa finalização de novo. Então, a gente segue fazendo os pontos baixos da mesma forma. Um ponto para cada ponto da base. Lembra de não fazer o seu trabalho muito apertado, para você não sentir dores nas mãos, para não ter dificuldade de seguir a sua peça, para a sua peça não ficar repuxada. Então, vai tensionando o seu ponto sempre, para ele ficar um ponto mediano, nem frouxo demais, nem apertado demais, tá? Chegamos aqui no último ponto, então, ao invés de fazermos o ponto baixo aqui pegando as duas alcinhas, nós vamos passar a nossa agulha pegando nessas duas alcinhas aqui do cantinho. Laça, faz o ponto baixo, tá vendo? Nós vamos seguir repetindo esse processo de carreiras de pontos baixos, fazendo vai e volta, sempre virando a peça, né? Até completarmos 42 carreiras, tá? Então, aqui, ó, nós já temos 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizamos, então, as 52 carreiras de pontos baixos. Vou medir aqui para vocês o tamanho que ficou a peça até o momento, tá? Temos aqui 42 centímetros. Agora, nós vamos fazer os acabamentos aqui na lateral da peça em pontos baixos. Então, aqui nós fizemos o último ponto baixo da carreira aqui. Vamos fazer uma correntinha, volta no pezinho desse último ponto baixo e faz outro ponto aqui junto, para fazer a virada aqui da nossa peça, tá?
E aí, nós vamos seguir fazendo pontos baixos, sempre pegando aqui 2 alcinhas de uma carreira. Na outra, a gente pega aqui uma alcinha aqui, ó, no pezinho do ponto. E faz um ponto baixo. Pega 2 alcinhas. No próximo, a alcinha aqui no pezinho do ponto. E aí, vamos seguir até chegar lá no final, fazendo esses pontos baixos, tá? Estamos finalizando aqui a carreira, vamos fazer o último ponto baixo aqui, ó, pegando no pezinho do ponto. E aí, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, ó, nessa alcinha, já quando começa essa carreira aqui do lado, tá? Então, um ponto deitado aqui, virado aqui para a lateral. Faz uma correntinha, e aí faz outro ponto aqui no mesmo lugar, agora virado no sentido certo da carreira, para fazer a nossa voltinha, tá? Então, em todas as pontas, nós teremos um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo junto, para fazer a virada da peça. E aqui nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada alcinha aqui, tá? Aqui são as alcinhas das correntinhas lá do início. Então, um ponto baixo para cada correntinha aqui. Até chegar ali na ponta e nós fazermos a virada novamente. Fez aqui o último ponto baixo da carreira, faz uma correntinha, vira a peça e volta, faz um ponto baixo aqui no mesmo lugar. E aí, aqui você já vem escondendo esse fiozinho, tá? E aqui nessa próxima carreira, você vai repetir a mesma coisa que fez do lado de cá. Fazendo um ponto baixo, pegando 2 alcinhas, outro ponto baixo, pegando aqui no pezinho do ponto. Então, aqui, ó. Pega 2 alcinhas aqui. 1, 2 alcinhas. Fecha o ponto baixo. O próximo, vem aqui, ó, no pezinho do ponto e faz outro ponto baixo. E aí, você vai seguir até chegar lá no final da carreira. Vamos finalizar aqui a carreira fazendo um ponto baixo junto aqui desse ponto baixo da carreira aqui de cima, tá? Nós não vamos fazer pontos baixos aqui. Então, fez um ponto baixo aqui para ficar junto do outro, puxa o seu fio, deixa um pedacinho aqui para você tá fazendo acabamento. Eu vou queimar aqui a pontinha para não desfiar. E aí, nós vamos fazer o acabamento aqui, que é para fazer a simulação de uma correntinha da mesma forma que nós temos do lado de cá. Então, você vai pegar aqui a sua agulha, vem de trás para frente aqui nessa alcinha, passa a sua agulha, pega esse fiozinho, já prende na agulha e leva lá para trás. Agora, você volta, ó, passando a sua agulha aqui de baixo para cima nessa alcinha aqui de trás e saindo no meio da alcinha aqui em cima. Puxa o fio e leva lá para trás. Acerta essa alcinha para ficar do tamanho, mais ou menos do mesmo tamanho que as outras. E aí, tá pronta a nossa base, tá? Até o momento, ela tem 10 centímetros de largura e
45 centímetros de comprimento, tá? Agora, nós vamos esconder todos os fiozinhos aqui e pra gente poder fazer o fechamento aqui da nossa pochete, tá? Para esconder o fio é bem simples, nós vamos passar o nosso fio aqui na agulha de tapeceiro e você vai passar essa agulha por baixo das alcinhas aqui no seu ponto, ó. Vai passando por baixo das alcinhas até chegar em um tamanho ali, uma quantidade de pontos escondidos que você acha que já ficou legal, que já fica firme, tá? Vou passar aqui. E aí, é só cortar. Deixa uma pontinha, porque a gente vai queimar essa pontinha para poder prender aqui. Queima com muito cuidado para não queimar a sua peça. Pressiona aqui e tá firme. Já tá presinho ali aquela pontinha escondida, tá? Agora, nós vamos fazer aqui o fechamento da nossa pochete. Você vai escolher qual lado você deseja que fique de fora, né, da peça. E qual lado você deseja que fique assim pra dentro. Então, nós vamos contar 11 pontos. Deixa eu virar assim. 11 pontos a partir aqui dessa alcinha aqui de baixo, tá? Não é a alcinha aqui da correntinha da virada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí, vamos colocar um marcador aqui. E do outro lado, vamos fazer da mesma forma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coloca o marcador. E aí, nós vamos virar a nossa peça, ó, do lado avesso para cima e vamos dobrar aqui, ó, essa abinha aqui em cima. No nível aqui, ó, no limite, onde nós marcamos aqui os 11 pontos, porque nós vamos costurar aqui e aí essa parte aqui vai formar a nossa aba, tá? E aí, para fechar aqui, é bem simples. Nós vamos pegar o nosso fio. Vou queimar aqui essa pontinha. E nós vamos fazer pontos baixíssimos ao redor aqui dessa peça. Nós vamos pegar a nossa agulha e vamos passar aqui, ó, nesse ponto da voltinha aqui, ó, da correntinha, tá vendo? Aqui é o ponto baixo, a correntinha e o outro ponto baixo junto. Vamos passar nossa agulha na correntinha, vir aqui logo abaixo do ponto onde está o marcador e começar a fazer pontos baixíssimos na nossa peça. Então, para cada ponto aqui, um ponto baixíssimo. Passa a agulha nas duas alcinhas, traz o fio e já fecha o ponto. Traz a agulha, laça o fio lá e já fecha o ponto. E aí, nós vamos seguir até chegar ali no final da peça. Chegando aqui no final, você vai passar a sua agulha bem nas duas alcinhas aqui desse último ponto e fechar o ponto baixíssimo. Puxa o seu fio, vamos cortar aqui. Pega a sua agulha, passa aqui, ó, na alcinha da correntinha. Vem aqui no ponto logo abaixo da onde está o marcador.
laça e traz aqui para fechar o ponto baixíssimo. Ó, vem no próximo, laça e fecha o ponto baixíssimo. Próximo ponto, laça e fecha o ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, nós vamos passar aqui nessa alcinha de baixo, ó, desse ponto aqui de baixo, laça, opa, laça e fecha o ponto baixíssimo. Puxa o fio, aí nós vamos cortar aqui esse fio. Traz ele aqui pra frente, queima a pontinha, pra não ficar desfiando. E aí, você vai pegar a agulha de tapeceiro e fazer o acabamento. Você pode voltar o fio aqui, ó, no mesmo ponto aqui que você fez o último ponto baixíssimo. Leva esse fio ali pra trás. E aí, você vai passar a agulha por baixo das alcinhas aqui, ó, até esconder esse fio. Corta aqui. E aí, queima essa pontinha que ficou aqui com muito cuidado para não queimar a sua peça, tá? Para poder prender ali, para ela ficar presa. Aí, você pode voltar a alcinha ali por cima, ó, para ficar um acabamento bonito na sua peça. E aí, faz o mesmo acabamento dos dois lados. Agora, nós vamos esconder essas alcinhas aqui também. Aqui, eu vou pegar a própria agulha de crochê, passar por baixo dos pontos. Vou pegar aqui essas alcinhas. Pega essa alcinha aqui pequenininha e puxa ela aqui pra baixo, voltando por dentro dos pontos que eu acabei de passar ali. Corta aqui a pontinha. E aí, vamos queimar para poder prender e já esconder. E aí, vamos fazer do mesmo lado, do lado de cá, tá? Da mesma forma do lado de cá. E aí, agora, nós vamos colocar o nosso botão para fazer o acabamento aqui, onde vai passar a nossa alça, né? Que vai ficar como um cinto e fazer essa alça. Então, vou colocar o botão aqui. É o botão que vocês já conhecem, já tem aula aqui no canal mostrando como coloca esse botão. Aqui no canal da Fisher tem aula, tá? É só costurar os 4 cantinhos aqui do botão na sua peça. Eu vou costurar o botão e volto com vocês. Finalizamos, então, aqui a costura do botão imantado. Agora, nós vamos fazer a parte aqui de trás da peça, onde vai passar o cinto, tá? Que vai prender a sua pochete. Vamos deixar aqui a pochete reservada num cantinho. E aí, vamos iniciar aqui essa peça, deixando um pedacinho de fio aqui pra gente fazer a costura depois lá na pochete. Vamos fazer 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
vamos voltar fazendo pontos baixos, vai ser no mesmo estilo que nós fizemos a pochete, tá? Sempre fazendo carreiras de pontos baixos. Então, um ponto baixo para cada correntinha aqui, sempre pegando as alcinhas de trás aqui da sua correntinha. E aí, nós vamos fazer 10 carreiras de pontos baixos, tá? Então, sempre fazendo ponto baixo vai e volta, da mesma forma que você fez na pochete, até você completar 10 carreiras. Finalizamos aqui as 10 carreiras, vamos puxar o fio, deixando um pedacinho pra gente costurar ali na peça, tá? Corta, já queima as pontinhas para não desfiar. E agora, nós vamos costurar essa parte aqui, ó, na peça, para deixar assim esse espacinho para passar o nosso cinto, tá? Você vai posicionar a peça aí bem no meio da sua pochete e vamos costurar. Para costurar é bem simples, você vai passar a sua agulha embaixo nas alcinhas e passa aqui na alcinha dessa pecinha que você fez. Passa aqui embaixo nas alcinhas. E passa aqui em cima, tá? E aí, agora é só finalizar aqui. Passa aqui pra dar um nozinho. E aí, na própria pecinha aqui, ó, você vai trazer esse fio aqui pra trás e esconder aqui nessa própria pecinha, tá? Porque aí vai ficar ali por dentro, escondidinho o acabamento. E aí, é só cortar e queimar a pontinha. E aí, aqui na parte de baixo, vamos fazer da mesma forma, tá? Posiciona aqui para ficar um pouquinho folgado. Ó, vou contar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, 6 carreiras, tá? E aí, vamos posicionar aqui na sétima para ficar um pouquinho folgado aqui para o nosso cinto depois passar com facilidade. Ó, finalizamos aqui o detalhe. Agora, nós vamos fazer o cinto da bolsa, tá? Para fazer o cinto, nós vamos precisar aqui do nosso mosquetão, tá? Vamos passar a agulha aqui por dentro, ó, desse espacinho aqui que gira, tá? Laça o fio e fecha aqui um primeiro nozinho. Esse nozinho aqui, nós não vamos contar ele como ponto, tá? E aqui dentro, nós vamos fazer 5 pontos baixos, tá? Vai ficar bem apertadinho, mas cabe os 5 pontos aqui. 2, 3, 4
E aí, o quinto. Ó, se você tiver o mosquetão maior, você pode fazer também no maior, tá? E aí, nós vamos trabalhar pontos baixos. Faz uma correntinha, vira a peça e faz pontos baixos. Vamos fazer vai e volta de pontos baixos até chegar no comprimento de cintura que você quer, tá? Caso você for fazer para uma cliente, você pode pedir para ela medir, tá? A cintura, e aí você faz na medida dela, ou você determina aí algum tamanho padrão, tá? Mas é legal que você faça já na medida para ficar certinho o cinto na cintura da cliente, tá? E nós vamos seguir aqui, ó, fazendo os pontos baixos. Faz uma correntinha, vira, faz ponto baixo. 3, 1, 2, 3, 4. O quinto ponto baixo é aqui, ó, pegando as duas alcinhas, da mesma forma que nós fizemos lá na pochete, tá? Pra ficar um acabamento bonito. Então, eu vou finalizar aqui, vou fazer a medida da minha cintura e volto com vocês, tá? Então, estamos finalizando aqui o cinto. Eu fiz na medida da minha cintura, como eu havia falado para vocês, e deu um total de 90 carreiras. Agora, nós vamos pegar a argolinha que você vai utilizar, tá? Pode ser meia argola, pode ser argola redondinha. Eu vou utilizar essa que eu já tenho aqui em casa, que é em formato de triângulo. E aí, nós vamos fazer uma correntinha aqui na nossa peça, virar, e vamos fazer os pontos baixos aqui, trabalhando dentro dessa argola que você vai utilizar. Então, aqui, ó, eu vou passar a agulha dentro da argola e no espacinho ali do ponto, e vamos fazer os 5 pontos baixos aqui dentro dessa argolinha, tá? 2, 3... 4, finalizar aqui, pegando nas duas alcinhas aqui do ponto, tá? Não é nas duas alcinhas aqui do cantinho, para nossa argola ficar bem centralizada aqui. Agora, é só puxar este fio seu, deixa um pedacinho aí para você fazer o acabamento, tá? Corta esse fio, aí é só puxar aqui, queima essa pontinha para ela não desfiar. Passa esse fio aqui na sua agulha e nós vamos voltar passando aqui naquelas duas alcinhas da lateral que a gente faz o último ponto baixo. Passa esse fio, puxa ele aqui e aí vamos esconder esse fio aqui, ó, da mesma forma que a gente já vem fazendo, tá? Sempre passando ali por baixo das alcinhas, puxa esse fio. Acerta aqui bonitinho, para não deixar sua peça repuxada. Corta ali. E aí, é só queimar essa pontinha aqui com muito cuidado, como eu já falei, para não queimar a sua peça, tá? Para ficar um acabamento bonito e um acabamento legal na sua peça. Prendeu ali? Está pronto, ó, o seu cinto. Eu vou só fazer o acabamento dessa pontinha de cá. Vou puxar essa pontinha aqui, trazer ela aqui para baixo. Vou passar aqui por baixo de duas alcinhas, duas alcinhas. E aí, vou queimar essa pontinha ali também para prender, tá? Prendeu aqui, ó. Tá pronto o cinto, é só passar aqui, ó. Você vira do lado certinho e passa aqui por dentro da sua pochete. Aqui com o avesso pra cima, porque no caso, quando fechar ali no corpo. E aí, vai ficar nesse estilo aqui. É só você prender na cintura e utilizar a sua pochete, tá? E aí,
Ó, o mosquetão, ele gira aqui, ó, pra ele ficar assim, ó. Nesse sentido aqui, lá no seu corpo, tá? Porque se ele ficar assim, pode ser que comece a incomodar. Por isso que precisa ser esse mosquetão que gira, tá? Então, tá pronta a pochete. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, já clica aqui embaixo no joinha e deixa o seu like. Se você ainda não é inscrita no canal da Fischer e não está recebendo as atualizações, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e ativa o sininho, tá? E quando você ativar o sininho, coloca a opção lá todas as notificações, porque sempre que tiver qualquer publicação da Fischer Fios aqui no canal do YouTube, vocês vão estar recebendo as notificações, tá bom? Quando você fizer a sua peça, vai lá no Instagram, marca a gente, @soularicristina e @fischerfios. Como sempre, a gente ama ver as peças de vocês. E sempre que possível, nós estamos compartilhando lá, repostando, né, as marcações de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça, qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E a Fischer também. Eu sempre venho aqui nos comentários do canal da Fischer, olhar os comentários de vocês e respondo todas vocês, tá bom? Agora sim, um beijo e até o próximo vídeo!